Transbordo louvor em meu coração, erguerei minha voz ao Senhor. Da perdição minha vida tirou e me ensinou a cantar. Digno do meu louvor, tu és digno de todo meu louvor. Me prostro aqui, adorando só a ti. Senhor, és digno, digno de louvor. Eu canto louvores por teu amor, teus preceitos meus pés guiarão. Tua graça e mercê não podem cessar, teus braços me susterão. Digno do meu louvor, tu és digno de todo meu louvor. Me prostro aqui, adorando só a ti. Senhor, és digno, digno de louvor. Quando a vida está mais calma, sem nada a preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamor. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso
já foi dada, vou-vos preparar lugar, mas a entrada só podemos pela graça acessar. Meu esforço nada vale, uma chave não dará, a travada fechadura só seu sangue abrirá. Ante o trono lá na glória se eleva essa canção, pelos santos reunidos, só seu sangue dá perdão. Não por minhas próprias forças, pois não há bondade em mim, a justiça da minha alma para Deus é sem valor. Há somente uma forma de entrada no porvir, só a chave do seu sangue esta porta vai abrir.
Boa noite, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Obrigado por sua audiência conosco esta noite. Meu desejo é que o Senhor possa falar aos nossos corações. A palavra de Deus nos fala aqui em Romanos capítulo 5, versículo de número 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus pelo amor de Deus por todos nós, meus queridos. Vamos falar com Deus em oração? Oremos então. Nosso querido Deus, nós rendemos graças por sua bondade sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo tempo com os irmãos, obrigado pela oportunidade de podermos honrar e bendizer o nome do Senhor, mesmo estando em nossas casas. Ansiamos, ó Deus, pelo momento onde todos poderemos voltar para as nossas atividades normais, mas enquanto isso não ocorre, nós queremos pedir a Ti, ó Deus, que trabalhe em nossos corações, que não desanimemos, pelo contrário, que nós o busquemos cada dia mais. Então agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, pela liberdade que nós temos em nosso país de adorar o Senhor. Agradecemos-te, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Uma grande bênção estar com todos vocês aqui esta noite. E vamos então para o nosso versículo. Já colocarei aí na sua tela e nós poderemos todos falar juntos. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos então começar cantando hinos e nós iniciaremos então cantando do HCC, número 307, Rocha Eterna. Vamos cantar então do HCC, creio que a maioria dos irmãos conhece esse hino. Vamos cantar então 307 do HCC, Rocha Eterna. Muito bem, meus queridos, vamos continuar cantando então do HCC. Vamos cantar agora 318, Que Alegria Crer em Cristo. 318 do HCC, Que Alegria Crer em Cristo.
Ok, meus queridos, vamos para os nossos avisos. Muito bem, meus irmãos. Então, como vocês sabem, nós temos conversado com todos. Ainda o nosso único culto presencial está acontecendo, está ocorrendo apenas nos domingos pela manhã. Então, meus irmãos, enquanto nós estivermos em bandeira preta, enquanto nós estivermos nessa situação, vamos apenas estar com os cultos presenciais no domingo de manhã. Temos número limitado de pessoas, como também já os avisamos. Importante entenderem que nossa igreja tem capacidade para até 169 pessoas, então nós arredondamos para cima, para 17 pessoas, então é o tanto que nós podemos ter. Aberto para 15 pessoas, frequentadores ou membros de igreja, e dois lugares para os nossos visitantes. Então, quando for no sábado, eu geralmente faço a abertura das vagas, se assim podemos dizer, e todos aqueles que puderem podem comparecer. Os irmãos sabem, colocamos nas nossas redes sociais, crianças de 10 anos para baixo, também idosos que não foram vacinados. Pedimos que ainda não é o momento de estar na igreja, tá bom? Então, quem também faz o uso de ônibus, pedimos que não venha, no sentido de não expor essas pessoas ao contágio, uma vez que vai estar em contato com outros. Então, aqueles que têm seu veículo próprio ou até podem pegar carona com algum irmão, então não tem problema nenhum, tá bom? Mas vocês sabem que mesmo com o culto presencial único, nós temos as nossas transmissões regulares às 20 horas na quarta-feira, como hoje, às 9 horas da manhã no domingo, culto Escola Dominical, e temos também, meus amados, o nosso culto vespertino, tá bom? Meus irmãos, eu tentei hoje falar com a dona Irene, não consegui. Mandei mensagem para a filha dela, o que geralmente é para ser feito. Na hora que eu quis conversar com a dona Irene, ela estava descansando e ficamos de conversar depois. Eu fiquei aguardando o contato da filha dela, a dona Irene, mas eu creio que ela deve ter acabado esquecendo. Mas de qualquer forma, não temos notícias ruins da dona Irene, então nós cremos que ela está bem e continuemos orando. Também o irmão Paulo colocou no grupo da igreja que ele vai iniciar o tratamento, já está bem, então, ou pelo menos na medida do possível. Então continuemos orando por esses irmãos, tá bom? Vamos então para o nosso último hino, e antes de irmos para o último hino, jovens, teremos a nossa reunião neste sábado às 4h30, tá bom? Vamos então para o nosso último hino. Eu não sei se os irmãos conhecem, eu confesso a vocês que eu não conhecia, ou pelo menos nunca tinha cantado. Número 499, Tudo Feliz. Nós podemos cantar hoje e também no domingo à noite para que todos possam conhecer. É um hino muito bonito, fala sobre o porvir, e isso sempre alegra os nossos corações. Então, se caso você não conhece, pode conhecer. Se conhece, pode cantar aí com a sua família. Então vamos cantar alegres. 499 do cantor cristão, Tudo Feliz.
Muito bem, então, queridos irmãos, sempre bom entoarmos hinos ao nosso Deus, sempre digo isso para vocês em nossas transmissões. Então, meus amados, neste próximo domingo, como eu lhes disse, vamos ter um culto simples, mas especial em virtude da Páscoa. Até mesmo a escola dominical nós vamos dedicar a essa finalidade para falar sobre a Páscoa. O pastor Daniel vai nos trazer a pregação da palavra de Deus. Então, se você pode estar, vai ser uma grande bênção, tá bom? Nos avise depois, no sábado, aqueles que puderem vir. Meus amados, hoje também o pastor Daniel Lima vai nos trazer o desafio da palavra de Deus. E já lhes adianto que o título da mensagem é quarta-feira. Então, não foi erro da minha parte, é o título da mensagem dessa noite, do desafio que ele nos trará. Quero pedir a todos vocês que possam colocar os seus pedidos de oração nas nossas redes sociais, seja no WhatsApp ou até mesmo aqui no Facebook. Coloque seus pedidos de oração que no final, na parte final do culto, eu vou ler todos os pedidos, vou orar, não nominalmente, mas vou orar por todos e depois colocarei os pedidos nas nossas redes sociais para que cada um possa orar junto com as suas famílias ou então possa orar durante a semana, tá bom? Então, vamos ouvir aquilo que Deus vai falar aos nossos corações através do seu servo pastor Daniel e depois então nós retornaremos para o período de oração. Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus por essa noite especial, né? Porque nós estamos vivendo uma época especial do ano. Creio que os irmãos espero que estejam realmente vivendo essa semana à luz da semana que nós estamos celebrando, que é a Semana da Páscoa, né? Que os irmãos não estão simplesmente passando mais uma semana nas suas vidas e vai chegar domingo e falar: "Ei, Páscoa, ele ressuscitou" e tal. Que sim, é a razão de maior alegria que nós temos, né? Porque a nossa esperança é o Cristo vivo, mas todos os dias da semana, eu acredito, são preciosos porque nós temos algo para recordar. Temos algo para recordar. E eu gostaria muito de, nessa noite, junto com os irmãos, meditarmos justamente nessa semana que Jesus está vivendo. Mas não todos os dias, porque são muitas informações que aconteceram nessa semana. E sim, especialmente no dia que nós estamos vivendo hoje, que é o dia da quarta-feira. O que aconteceu na quarta-feira da última semana do Senhor Jesus Cristo? O que ele viveu naquele dia? Quais foram os fatos que ele viveu? E sabe, irmãos, eu não sei como o irmão reagiria numa situação como essa, porque nós temos vidas muito agitadas, vidas cheias de atividades, vidas que nós estamos repletos realmente de coisas por fazer, e nós sempre dizemos que não temos tempo para as coisas, né? Dizemos que estamos muito atarefados, que é difícil de organizar a semana, porque são muitas responsabilidades, e algumas pessoas verdadeiramente são muito responsáveis, têm grandes atribuições, né? E precisam de muito tempo para poder fazer todas as coisas que tem que fazer. Mas a maioria de nós, e eu digo nós porque me incluo nesse grupo, nós somos super atarefados, mas também somos super desorganizados. Essa semana, conversando com uma aluna na escola, a mãe dela estava na reunião comigo, e a aluna, e ela falou que a aluna, às vezes, porque nós estávamos falando sobre um novo material da escola e tal, e ela falou: e como são as tarefas de casa, né? Porque ela havia feito aulas antes, e agora ia recomeçar, só que o material mudou nesse meio tempo, né? E eu falei: agora as tarefas são maiores que os anteriores. E ela falou: eu tinha dificuldade de conseguir cumprir com as tarefas anteriores, que eram menos páginas. Mas ela mesmo, depois de um tempo conversando ali, ela confessou que ela às vezes passava 5 horas do seu dia, de 24, 5 usando um aplicativo chamado TikTok. Então a gente vê que existe um grande erro. Se a pessoa souber organizar um pouquinho, ela até pode ficar no TikTok. O TikTok em si
não é o demônio, né? Existem coisas que, como qualquer lugar, né, são reprováveis, mas ele em si não tem perigo algum, né? Só tem que saber usar ele. Se você quiser usar errado, você pode usar qualquer aplicativo errado, todos eles vão te trazer malefícios, né? Inclusive, eu estou vivendo uma época interessante na minha vida, porque estou alguns dias sem usar as mídias mais famosas, né, o Instagram e o Facebook. Já faz 15 dias que não uso nenhum dos dois. E devo confessar que no início foi bem estranho, né, ficar sem eles. Percebi que havia uma influência química em mim desses aplicativos, porque senti uma abstinência em não usá-los. E é uma experiência muito interessante que aconselho, se o irmão gostaria, vá, faça isso, você vai perceber coisas interessantes sobre si mesmo. Porque meu alvo era mostrar que eu não dependia do aplicativo, que eu era o controlador do aplicativo, não o aplicativo me controlava, né? E agora, depois desses 15 dias, eu tenho percebido que nem vontade tenho, não sinto muito falta. A única conta que eu sinto um pouco de falta, mas nem é por minha causa, é o meu Instagram de professor, porque colocava dicas para os alunos lá e tal. Mas também não sei se sou tão relevante assim, então existem outras páginas, as pessoas podem seguir outras pessoas e tudo vai continuar, né? Mas nós valorizamos mal o nosso tempo. Nós valorizamos mal o nosso tempo. Essa é uma coisa que eu gostaria de meditar nessa noite com os irmãos. E como é que o irmão lidaria sabendo que você está vivendo a sua última semana? A gente tem visto casos após casos de pessoas que em março do ano passado jamais imaginariam que teriam morrido até o dia de hoje, né? Infelizmente, a pandemia está cada vez mais próxima de nós. Todos os dias a gente tem recebido notícia de alguém que está doente, muito doente, ou que faleceu da Covid, né? No dia de ontem, na terça-feira, o primo do meu primo, né? Na verdade, ele é esposo da minha prima sanguínea, né? Mas a gente chama todo mundo de primo. Ele faleceu lá em São Paulo aos 31 anos de idade de Covid. Então, pessoa jovem, esposa, com filha pequena, que até onde a gente sabe era um servo de Deus, mas que a Covid, né? Assim a gente diz, né? O levou. A gente sabe que Deus é quem usa todas as situações para a sua glória e para os seus propósitos, mas é inimaginável que uma pessoa saudável como ele iria estar morto agora, né? E assim muitos outros. A gente tem lido casos de pessoas que têm falecido. Ontem eu ouvi de um namorado e uma namorada que morreram com 1 hora de diferença, de uma mãe, de uma filha com 12 horas de diferença, de um casal aqui da região também com poucas horas de diferença. Então existem muitas pessoas morrendo. E essas pessoas não tinham noção de que iriam morrer. Pessoas têm morrido de Covid depois de 4 dias que descobriram que estavam com Covid e morreram. Então não tiveram nenhuma semana inteira para poder imaginar que estava doente e que isso acabaria culminando com a sua morte. Então a vida é fugaz, o tempo é assim. E pelo mesmo lado que ele é fugaz, ele é muito precioso, muito precioso. Cada segundo da nossa vida é muito precioso. E nós não podemos desperdiçar esse nosso tempo. E nessa quarta-feira, que nós vamos ver aqui, da vida de Jesus Cristo, 2 dias antes dele ser crucificado, nós vamos poder tirar lições importantes para nossas vidas sobre como usar e valorizar o nosso tempo. E o que nós devemos fazer nesse tempo que nós temos, que é tão limitado. Nós falamos, nós somos cristãos, servos de Deus, acreditamos na volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Mas, na realidade, vivemos vidas pensando que vamos ver dezenas de anos. Não alguns meses, mas dezenas e dezenas de anos. E o que nós fazemos com o nosso tempo? O que nós fazemos com o nosso tempo?
Jesus tem algo para nos ensinar nessa noite mais uma vez sobre o que nós devemos fazer com o nosso tempo. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 16, e nós vamos aprender algo novo não, mas aprendemos mais uma vez com Jesus sobre valorização do nosso tempo e como dar verdadeiro valor a esse tempo. Então, Mateus capítulo 26, versículo 1 diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, e a gente está falando sobre o sermão profético, Mateus 24 e 25, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Ele derramou sobre a cabeça e, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ter sido vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, tendo e ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E, deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por essa noite, a oportunidade de estarmos abrindo tuas escrituras, e que o Senhor possa mais uma vez ensinar aos nossos corações algo que tenha valor para as nossas vidas, e que nós possamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos esse dia, quarta-feira. Que dia foi esse na agenda de Jesus, né? Que dia foi esse na agenda de Jesus? E foi um dia muito pesado. Houve um momento bom aqui, com certeza, mas foi um dia muito pesado para ele. Ele sabia que iria morrer daqui a 2 dias, porque ele mesmo declara aos seus discípulos, dizendo que daqui a 2 dias será a Páscoa e o Filho do Homem será entregue. Então ele sabia e já estava anunciando aos seus discípulos que isso iria acontecer. Mas é interessante que esse momento, esse dia de Jesus, ele é recheado, ele tem 2 partes muito ruins e é recheado por uma parte muito interessante, que é onde a gente vai acampar um pouquinho mais nessa noite. Mas primeiro vamos ver o primeiro movimento, que é o movimento da conspiração. A conspiração, do versículo 1 a 5, nós vemos essa conspiração em que os líderes religiosos, em que os anciãos da congregação, do país, e também o líder supremo, o sumo sacerdote Caifás, eles se organizam para matar Jesus. Interessante, eles saem com essa ideia: nós precisamos matar Jesus. Mas qual é a frase que eles colocam como uma prerrogativa? Não durante a festa. Não vamos fazer durante a festa. Vai ser muito bagunçado. Não é o melhor momento. Mas eles não estavam no controle. Eles pensavam que estavam no controle do tempo e dizendo: vamos matar Jesus. Mas a verdade é que quem estava no controle é o próprio Deus Pai, porque Jesus disse que em 2 dias ele seria entregue e seria morto. Então nós devemos entender que Deus, ele é sim soberano sobre todas as situações. O homem pode intentar mal contra um de nós, mas a verdade é que nada de mal nos acontecerá se essa não for
a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas além dessa conspiração, que é muito triste, porque se nós pensarmos que essas pessoas que estão conspirando contra Jesus são justamente as pessoas que, diante da sociedade, eram aqueles que representavam Deus para a sociedade, né? Porque os líderes religiosos, pessoas que estudavam as escrituras, sabe? O que a gente fala hoje de estudar as escrituras, o que eu faço no meu dia a dia, é ridículo perto do que um sumo sacerdote fazia. O sumo sacerdote basicamente tinha todo o Antigo Testamento memorizado na sua mente, sabe? De passagens para lá e para cá. E por isso Jesus, muitas vezes na vida dele, ele chegava e falava: o que diz o profeta tal? Porque ele sabia que aquela informação estava dentro da cabeça daqueles homens. Então, nós vemos aqui esse triste momento da conspiração contra Jesus. E o segundo triste momento, pesado mesmo, foi a traição que Jesus teve. Quando Judas sai, e nós vamos ver que em outro evangelista vai dizer que Satanás entrou dentro de Judas para fazer isso, ele sai e vai vender Jesus Cristo e vende ele por 30 moedas de prata. Então nós vemos um outro momento muito pesado, porque Judas passou muito tempo da sua vida todos os dias com Jesus, dormia com Jesus, estava perto de Jesus, se alimentava com Jesus, carregava as coisas junto com Jesus, sabe? Ele fez muitas e muitas coisas com Jesus Cristo. E ainda assim, ele chega nesse momento da vida e vai e trai o Senhor Jesus Cristo. Imagina o que esse dia estava sendo para Jesus. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo e ele sabia o que estava por vir. Mas nós temos uma parte que eu gostaria de nós prestarmos atenção sobre o que Jesus realmente faz, porque todos esses movimentos são a parte de Jesus, né? Não é Jesus que está fazendo esses movimentos, por mais que nós saibamos que Deus, ele estava soberanamente permitindo que todas essas coisas acontecessem. Mas o que é que Jesus faz? Em primeiro lugar, versículo 6 fala que ele estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Essa é a primeira lição que nós vamos ter sobre Jesus, nessas últimas horas que ele tinha. Como ele usou, como ele valorizou o tempo dele. E a primeira coisa que nós vamos ver é que Jesus valoriza pessoas. Jesus valoriza pessoas. Jesus estava em Betânia. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Era uma cidade próxima, era ali ao lado do mar, um pouquinho mais para cima, e era no caminho para quem estava por entrar em Jerusalém, passava muitas vezes por Betânia. E Jesus ele vai, e quantas vezes nós vimos isso em toda a vida de Jesus Cristo? Ele ficava sempre com aqueles que eram os renegados, os rejeitados, os que ficavam à parte da sociedade. Eles não pertenciam ao grupo. As pessoas muitas vezes acusavam Jesus dizendo: como você pode jantar com esses pecadores? Como você pode estar com eles? Você não conhece quem eles são? Se você soubesse quem ele era, você jamais estaria com ele. Isso era a mulher no poço, isso era o próprio Zaqueu, e tantas outras situações que Jesus estava com pessoas que eram completamente escanteadas da sociedade. E aqui nós vemos esse homem, Simão, o leproso. E eu acredito que Simão, o leproso, não era mais leproso no momento que ele estava com Jesus Cristo, porque todas as vezes que Jesus encontrou-se com alguém que tinha uma necessidade de cura, Jesus sempre curou as pessoas. Pode ler todas as vezes. Nunca passou uma pessoa do lado de Jesus que estava doente, Jesus falou: hoje não, hoje eu não estou podendo. Ele curou no sábado, ele curou em qualquer momento, de dia, de noite, de tarde, ele sempre estava curando. Eram milhares, eram duplas, ele sempre estava curando. Ninguém passou por Jesus e não foi curado, ninguém. E esse aqui, Simão, leproso, ele ficou reconhecido, era um apelido para ele, né? Como a gente conhece algumas pessoas que têm uma mancha no rosto, e tem apelido de mancha e assim por diante. Então ele era o Simão, leproso. Jesus, ele valoriza pessoas. Por mais que o passado daquela pessoa fosse um passado negativo aos olhos da sociedade, porque o leproso, sempre que ele entrava em qualquer situação dentro da sociedade, o que ele precisava fazer? Ele precisava cobrir o seu rosto e gritar: leproso, leproso, para que as pessoas pudessem se afastar dele e não se contaminar. A lepra era uma doença terrivelmente cruel naquela época, né? Porque ia consumindo aos poucos a pessoa.
E Jesus aqui, ele valoriza as pessoas. Ele sabe quem ama ele de verdade. Lembra que ele perguntou que quem ama mais, aquele que foi pouco perdoado ou que foi muito perdoado? E as pessoas disseram que muito foi perdoado. E então essas pessoas tinham uma gratidão muito grande com Jesus e tinham um grande prazer em estar junto com com a pessoa do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. E ali Jesus, o que ele faz? Não, eu já te curei, me perdoa, eu vou. Não, ele valoriza, ele está com aquela pessoa. Irmãos, nós não, por mais que o nosso dia tenha sido muito ruim, porque pessoas que deveriam ser as mais próximas de nós nos traíram, isso não afetou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele vai e valoriza pessoas, e ele sempre vai valorizar pessoas. Invista o seu tempo em pessoas. Invista o seu tempo em pessoas. Se você tem um tempo, valorize pessoas. Jogos vão passar, aplicativos vão deixar de ser importantes, sabe? Eu já usei, e todos nós aqui que temos os seus 30 e poucos anos, já usamos MSN, já usamos ICQ, já usamos o Orkut, já usamos tantas outras coisas, MySpace, alguns talvez usaram, talvez alguns tiveram um blog, e tudo ficou para trás, sabe? Não vale de mais nada, de mais nada. E a gente acha que essas coisas são importantes. Pessoas são importantes. Irmão, desligue o seu telefone, desligue a sua televisão, sabe? Pare de desperdiçar tanto tempo e olhe para quem está ao seu lado. Valorize a sua família. Valorize pessoas que você tem oportunidade. Valorize seu colega de trabalho, valorize seu professor, valorize pessoas. Porque isso sim é eterno. O Facebook, o telefone bacana que você tem na sua mão, ou o telefone velho que você reclama sempre dele, ele vai ficar aqui nessa terra. Ele vai. Todos nós, quantas vezes já trocamos de telefone porque não aguentam, eles ficam velhos, obsoletos. Pessoas vão durar a eternidade. Pessoas vão durar a eternidade. Agora, onde elas vão durar a eternidade é uma coisa que nós não sabemos dizer ainda. Mas se eu, como cristão, não valorizo pessoas, quem vai valorizar? Se eu, que recebi do próprio Senhor Jesus Cristo uma ordem ou um ensinamento dizendo que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, como é que eu não vou valorizar pessoas? Nós precisamos valorizar pessoas. Não importa se ela tinha um passado ruim, não importa o que aconteceu, nós precisamos valorizar pessoas para a glória de Deus. E Jesus, mesmo estando a 2 dias de morrer, ele valorizou pessoas. Segunda coisa que nós vamos aprender aqui com Jesus é que Jesus também é valorizado por pessoas. Assim como Jesus valorizava, ele também recebeu o valor das outras pessoas. Versículo 7 diz que uma mulher se aproximou dele, trouxe um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, ou unguento, como falam em outras passagens, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Aqui, se você for para o livro de João, capítulo 12, você vai descobrir que o nome dessa mulher é Maria. Maria de Betânia é a mulher aqui, irmã de Lázaro, desculpa, irmã de Lázaro e de Marta. Essa é a mulher que joga esse alabastro ou unguento sobre o Senhor Jesus Cristo, né? E ela fez uma coisa que era muito, muito, muito valiosa. Porque o que ela fez aqui foi, segundo os cálculos aqui de Judas, né, que era o tesoureiro, e é interessante que João é muito engraçado o jeito que ele escreve, porque João ele faz mini comentários dentro da sua escrita, porque o livro de João, se o irmão prestar atenção, e os jovens agora estão estudando o livro de João no seu devocional, preste atenção que João está sempre conversando com a gente. Tanto que ele vai terminar, essas coisas foram escritas para que você saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então aí você pensa, opa, ele está falando comigo. E todas as vezes dentro do livro de João ele está conversando com a gente, ele está querendo incluir, ele coloca pequenos comentários, parece que ele está sussurrando uma informação. E aqui, quando
houve essa questão do derramamento do bálsamo sobre Jesus, no versículo 4 diz: mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Agora o João conversando com a gente. Isso ele disse não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então parece que ele está conversando com a gente. Ó, deixa eu falar. Ele falou isso não é porque ele se importava com os pobres, não. Ele era ladrãozinho, ele colocava a mão lá dentro e tirava. Ele está conversando com a gente. É muito, muito, muito gostoso de perceber a interação de João com a gente enquanto a gente lê a sua epístola. Mas, a sua epístola, perdão, o seu evangelho. Mas aqui então Judas, essa mulher, ela valorizou o Jesus Cristo. Ela sabia quem estava diante dela. Ela sabia quem era aquele Senhor Jesus Cristo. E essa oferta de 300 que aqui nós vimos em João é um valor muito alto. Se o irmão for fazer uma comparação, por quanto o ladrão, segundo João, né, que realmente era, vendeu Jesus? Por 10% do valor que essa mulher valorizou Jesus. Judas vendeu Jesus por 1 mês de trabalho, porque 1 denário era basicamente o valor do dia de trabalho. Essa mulher valorizou Jesus com praticamente 1 ano de guarda, de reserva. Pega o seu saláriozinho agora. Não importa o valor que o irmão ganhe, tá? Pega o seu salário, porque tem que fazer a comparação com o que é. Não adianta que nem quando as pessoas falam, ganha tanto lá na Europa, ganha tanto nos Estados Unidos. Não adianta fazer. $1 para o americano é 1. 1 euro para o europeu é 1. 1 real para nós é 1. Então 1 denário para eles é 1. E ponto final. Não fazemos conversão disso aí. Pega o seu salário. Multiplica pelo menos por 10, porque 30 dias, né? Vezes 300 dá 10, né? 300 dividido por 30 dá 10. Pegue 10 meses do seu salário. O que você compraria com esse valor? Agora, pegando esse valor, sinceramente, no fundo do seu coração, você daria todo ele para Jesus? E sabe, quando a gente fala isso, a gente não está falando, dá para Deus que Deus vai te dar mais. Isso é besteira que as pessoas falam por aí. Mas a gente não valoriza Jesus de verdade. E valorizar Jesus não é dar oferta grande, sabe? Jesus falou que aquela viúva que deu 2 moedinhas deu mais que todos que tinham depositado aquele dia na caixa. Então não é o valor financeiro da coisa que Jesus valoriza. Mas o que a gente tem valorizado? A gente tem valorizado Jesus de verdade, sabe? Do nosso tempo, que eu acho que é a chave principal, porque nós estamos falando sobre dias até a morte. O quanto do nosso tempo de verdade a gente está valorizando para Jesus. Sabe, a gente tem tanta dificuldade de ler um capítulo, ler um versículo. E eu sei, irmãos, aqui quem está falando não é uma pessoa que assim vai dizer que todos os dias eu leio a Bíblia 100% do que eu precisava ler. Não. Para mim é vergonha. Não estou falando isso assim para dizer, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Não, eu estou falando que eu sou tão pecador quanto vocês. Tem dias que eu tenho que compensar, vamos dizer assim, os dias que eu não consegui fazer antes. E aí você lê e tudo mais, e se esforça, faz um pouquinho mais para conseguir colocar em dia, né, a sua leitura. É assim. A gente erra muito nisso. A gente não sabe valorizar Jesus. A gente acaba dando os restos, muitas vezes, ao invés de dar o mais precioso, assim como essa mulher. E essa mulher, ela ficou lembrada para toda a vida, né? Que coisa maravilhosa isso aqui, né? Então Jesus foi valorizado. E essa é uma lição que nós temos que ter. A primeira lição é valorizar a pessoa. A segunda é valorizar o Senhor Jesus Cristo. E isso não está invertendo a ordem de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Não, está colocando os dois na mesma história. E por fim, a terceira coisa que nós vamos aprender aqui é que Jesus ele vai ensinar o que é o verdadeiro valor. O que é de verdade valor na vida das pessoas. Versículos 8 a 13 vai explicar sobre isso. Porque ele vai dizer que, vendo isso, indignaram-se os discípulos. Aqui eu enxergo aquele movimento de que um se revolta e todos falam, é verdade, você está com razão. E aqui eu enxergo que foi Judas falou, mas que absurdo esse desperdício, e todos os outros no coração deles falaram, né?
Puxa, a gente podia estar fazendo uma boa ação, uma coisa, uma prática legal, ajudando os pobres. 300 denários, olha que dinheirão. Eles sabiam que também foi derramado sobre Jesus Cristo. Então Jesus vai ensinar sobre o que é o verdadeiro valor. Então eles se indignaram, falam, para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido e dado aos pobres. Jesus falou, não, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez uma boa ação para comigo. Essa palavra é muito importante nesse texto, porque fala boa ação para comigo, no versículo de número 10. E no versículo de número 16, sobre Judas, fala que ele está procurando uma boa ocasião. Então é um jogo de palavras que nós temos aqui sobre o que é boa e boa na situação, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Então aqui nós vemos Jesus falando, ela fez uma boa ação para comigo. Os pobres estão sempre com eles, estão sempre aí. Mas ela derramando já está preparando meu corpo para o sepultamento. E onde foi pregado o evangelho, todo mundo vai lembrar dela. Então Jesus mostra que, em primeiro lugar, sobre valor, dar o verdadeiro valor para as coisas, Jesus mostra que uma oferta para ele nunca é um desperdício. Seja qual for a oferta que você faz para Jesus, seja se é o valor financeiro, se é o seu tempo, se é o que for. O que o irmão usar, se for usar o seu automóvel para a glória de Deus, se for fazer qualquer coisa para a glória de Deus, isso nunca é desperdício. Na verdade, tudo que nós fazemos por fé, Coríntios nos ensina que um dia vai ser provado pelo fogo. E as coisas que nós fizemos por fé, elas vão ser o quê? Vão ser aprovadas. E vão ter um valor eterno. Então, qualquer seja a sua oferta, se é fazer uma limpeza, se é ajudar uma irmã da igreja, se é fazer qualquer coisa, tudo o que nós fazemos para Jesus nunca é um desperdício. Nunca é um desperdício. Sempre que você faz algo para Jesus, isso sempre tem grande valor aos olhos de Jesus Cristo. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que uma oferta para Jesus mostra que uma oferta para com Ele não impede outras ofertas. Quando eles falam, não, eu podia ter dado para os mendigos e para os pobres, e eles falam assim, não, os pobres estão sempre aí, vocês querem dar uma oferta para os pobres? Joia, vão lá. Então não é porque eu dou uma oferta para Jesus que isso diz agora, eu queria muito poder ajudar os pobres, mas agora, sabe como é que é? Dei tudo para Jesus. Não. Você pode ajudar os pobres e pode também adorar a Deus com o seu tempo. Você pode dar o seu tempo para um pobre, você pode ajudar uma pessoa que está passando por necessidades. Isso não é impeditivo para você não ofertar para Jesus. Uma coisa não é um impeditivo para outra. E a terceira coisa que nós vamos ver aqui é que Jesus mostra que uma oferta para Ele nunca será esquecida. Uma oferta para Jesus nunca será esquecida. Esse evangelho está sendo pregado há mais de 2000 anos. Esse livro aqui de Mateus, ele tem pouco mais de 1900 anos. E até hoje, no Brasil, no Japão, na China, na Coreia, na Rússia, na Mongólia, em Moçambique, nos Estados Unidos, em Portugal, no México, na Colômbia, no Chile, por onde esse evangelho está sendo pregado, Maria de Betânia é lembrada. Maria de Betânia é lembrada. E sabe, Jesus falou uma coisa que é muito preciosa. Os céus e a terra hão de passar, mas a minha palavra jamais passará. Isso aqui que está registrado não vai durar somente para agora, mas para todo sempre. A gente sabe que as nossas obras também vão ser lembradas pelo Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, elas vão ser provadas. E se aprovadas, perdurarão para todo sempre. Uma coisa que eu tenho vivido e falo muitas vezes em mensagens e conversando com as pessoas, que a situação que nós estamos vivendo, né, ela nos tem ensinado muitas coisas, inclusive essa questão do tempo, né, de valorizar muito melhor o nosso tempo, como casal, como oportunidades para fazer as coisas e tudo mais. Mas uma coisa que a gente tem falado muito e tem focado nisso é que viver dia após dia tendo fé em Cristo e acreditando que não somente Ele pode curar a Lu, que essa é uma coisa que a gente sabe que isso para Ele não é nada,
mas a fé de ter depositado nossa vida aos seus pés, dizer o que o Senhor quiser para nós estar bem, o que o Senhor quiser para nós estar bem. Isso nos dá uma alegria de quando nós chegamos no final do dia e nós pensamos, tá bom, creio que a gente fez um bom dia. Sim, muitas falhas, pecados, sim, sempre erros, mas a gente depositou fé nele em muitos momentos do dia. A gente pensa, mais um dia que a gente guardou para a glória. Mais um dia, porque Jesus falou isso. Quem perder a sua vida, guarda lá. Mas aquele que gastar a sua vida aqui, perder lá, né? Então nós temos aprendido muito sobre isso também. E eu acredito que Jesus mais uma vez nos ensinou muito nessa noite. Ele nos ensinou mais uma vez sobre valorização do tempo. Irmão, seja sábio no uso do seu tempo. Seja sábio no uso do seu tempo. Você não sabe quanto tempo você tem. As pessoas, ninguém nesse mundo sabe quanto tempo nós temos. Então, nessa Páscoa, valorize o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, valorize que a obra maravilhosa que Ele fez por nós, mas, sobretudo, pense muito sobre o seu tempo, como você tem usado o seu tempo. Use o seu tempo para a glória de Deus, para a exaltação do seu nome, e que esses próximos dias que nós temos agora sejam dias de reflexão, de pensamento, de valorização do Senhor Jesus Cristo, e que Ele possa ser honrado e glorificado através de tudo que nós fizemos. Deus nos abençoe, tenhamos todos uma ótima noite e até o domingo, se Deus quiser. Muito bem, meus irmãos. Realmente um grande desafio. Nós precisamos valorizar muito o nosso tempo com Deus, dar muito mais tempo ao nosso Deus. Eu estava dizendo isso recentemente. Às vezes nós somos tentados a apenas chegar no final do dia, ler a nossa Bíblia ou então falar brevemente com Deus, sendo que todos nós temos 24 horas. Valorizamos às vezes coisas que são fúteis, como tempo de televisão, internet e tudo mais. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos para os pedidos de oração. Se porventura você ainda não colocou aí no Facebook, pode colocar, não tem problema nenhum. Eu vou começar lendo então pedido de oração aqui no grupo da igreja. Renata então pede pelo seu primo Francisco, que está baixado no hospital devido ao Covid e está em situação gravíssima. Peço oração pela saúde e salvação da minha mãe Rosane. Ela teve isquemia temporária. Foi levada ao hospital, passou pelo médico e até o momento passa bem, graças a Deus. Dona Leila, ela avisa que o Marcos, esposo da sua colega, que estava em estado muito grave, saiu da UTI hoje e agradecem pelas orações. O irmão Paulo da Veiga, que foi aquele pedido que eu tinha dito para os irmãos, ele disse o seguinte: boa tarde, no caso, a hora que ele enviou. Gostaria de agradecer a Deus e aos irmãos que oraram por mim e minha esposa, que está sempre ao meu lado, e meus filhos. Hoje começamos a fazer o tratamento da insuficiência renal. Irmão Paulo, eu vi que o irmão colocou ali mensagem de boa noite no grupo. Então só confirma para mim, por favor. O irmão ainda está no hospital, já está em casa. Confirma para mim aí, por favor, tá? Nós continuamos orando pelo irmão e sua família. A Fernanda pede oração pela saúde da Aline e também salvação. Saúde e salvação da Suzana, saúde e crescimento espiritual para o Ronaldo, seu cunhado. Pela saúde e fortalecimento espiritual da sua mãe Marina. Saúde e salvação dos seus cunhados, Glênio e Clóvis. E salvação dos seus sobrinhos, Tiago e Jefferson. Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo. Saúde para eles, para ela, para Luísa. Recuperação de perdas na pandemia. Harmonia familiar, sabedoria na tomada de decisões. Agradecimento a Deus pelo seu cuidado em nos manter saudáveis, cura dos enfermos e sabedoria aos médicos e cientistas para acabar com a Covid. Uma forma de sobrevivência a tantos desempregados e familiares poderem se manter. A Simone do Jorge, ela agradece pela recuperação do seu sobrinho. Hoje ele tirou os pontos e fico muito grata por Deus ter me auxiliado em todos os curativos feitos. E a cicatrização foi ótima, ela relata. Agradeço pela nossa saúde e cuidado que Deus tem conosco. Dona Leila também colocou mais um pedido de oração aqui, na verdade é o primeiro, o outro foi agradecimento.
Ela pede que continuemos a orar pelo Marcos, pela Dona Maria, pelo Sr. Celso e por aqueles que estão doentes física, emocional e espiritualmente. Pelos seus filhos, genro e noras e toda a sua família, por sua saúde e das suas irmãs, Miriam e Roselane, por meu pai Horácio. Agradeço a Deus pelo cuidado de todos, agradeço pelo cuidado de Deus por todos nós. Então são os pedidos que foram colocados aqui no grupo da nossa igreja. Vou aqui agora para os pedidos no Facebook. Antes, também a minha mãe mandou uma mensagem para mim pedindo oração pelo meu tio Vicente. Ele foi para um local para poder cuidar da saúde dele, uma clínica. E também ela agradece pelas orações pelo meu tio Francisco, que estava em situação bem complicada pela Covid, está melhorando. Minha tia Maria, que também estava internada, graças a Deus, já saiu, já está em casa. Agradecemos a Deus e aos irmãos por suas orações. Orem também pelos meus sogros e minha cunhada, que estão com Covid, ou pelo menos minha cunhada e minha sogra estão aí com suspeita. Tem tido alguns desconfortos, mas graças a Deus pelo cuidado do Senhor para com elas. Vamos ver então aqui os pedidos de oração no Facebook. Podem colocar enquanto eu estou lendo aqui, tá? Dona Ida pede oração pela sua família. Vamos ver. Dona Angelita pede oração pelo irmão Paulo e também por sua mãe Laureci. A Tatiana, lá de Júlio de Castilhos, pede oração pela sua família e que Deus cuide de todos nós. Dona Angelita relata que o Paulo segue internado. Obrigado, Dona Angelita. Vamos continuar orando pelo Paulo. A Tamires também diz que o Paulo está no hospital. Então, obrigado, minhas queridas, por responder, tá bom? Dona Judite pede oração e salvação dos seus familiares e amigos. Gratidão por todo o cuidado do Senhor para comigo. O Paulo da Veiga também relata que está no hospital e nos assistindo. Paulo, um abraço para você. A minha irmã Carol, ela pede pela saúde do seu primo Maurício, ou do meu primo Maurício, que está internado, e também pelos irmãos da Samira, que também é minha irmã. A Rosângela pede oração pela saúde da Josiane, tia de uma amiga minha, no caso dela. Ela está no hospital com Covid, o estado dela é estável. A minha esposa pede pela saúde da sua mãe, Dona Terezinha, por sua irmã Thaís, que estão com Covid. Bom, ela está confirmando que está com Covid, então está com Covid. E pela recuperação do meu pai, que está com sequelas devido ao Covid. A minha irmã Carol também pede por seus vestibulares, ela está estudando, está em idade para vestibular. E principalmente pelo Enem, que deu erro nas notas e me afetou bastante. A Dona Judite ainda pede por saúde e proteção de todos os que fazem parte da linha de frente do Covid. O Emanuel pede oração pelo seu crescimento espiritual, por uma oportunidade de trabalho ao seu pai, pela saúde e salvação da sua prima Aline, pelo seu avô José Cândido e salvação de todos os meus familiares. A Carol, mais uma vez, pede oração por sua mãe biológica, Irene, que está com depressão e está desempregada. Desculpa, irmãos. A Dona Judite colocou aqui: saúde e proteção de todos os pastores e milionários em todo o mundo. Eu creio que a senhora pediu pelos missionários, que eu li aqui e ri, mas eu entendi o que a senhora quis dizer. Bom, vamos orar pelos milionários também, que eles possam se converter, claro. Então, meus irmãos, são os pedidos de oração. Eu gostaria de orar com todos vocês, claro, não vou citá-los nominalmente, mas colocarei diante de Deus os pedidos que foram feitos, e aí então depois vocês podem orar com as suas famílias. Bom, a Dona Judite disse que eu estou certo aqui, é pelos missionários. Então vamos orar pelos pastores e missionários. Vamos orar então, meus irmãos. Peço que todos vocês fechem seus olhos, baixem suas cabeças e nós vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus de misericórdia, estamos novamente em sua presença e tu sabes, ó Deus, conheces cada uma das nossas necessidades, cada um dos nossos pedidos. Tu conheces, ó Deus, como o nosso coração se aflige por saber que tantas pessoas estão sofrendo por conta da pandemia, seja pela saúde, seja pela falta de trabalho, ou até mesmo pela questão financeira. Eu peço ao Senhor, ó Deus, Deus soberano sobre todas as coisas,
que possa suprir as necessidades, ó Deus, cuidar de todos aqueles, principalmente os que são salvos, aqueles que têm servido ao Senhor fielmente. Também é necessário todos nós entendermos que muitas vezes as provações são são os meios que o Senhor usa para que nós possamos nos achegar mais perto de Ti. Agradeço a Ti, ó Deus, também por nos cuidar, nos abençoar e por termos, ó Deus, mesmo o básico em nossas casas. Sou grato também pela proteção com todos os irmãos, pela ida e volta para os seus trabalhos. Enfim, Senhor Deus, nós agradecemos pela bondade que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Eu oro também, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, seja qualquer outra questão de saúde que não seja Covid, como o nosso irmão Paulo da Veiga. Eu peço que o Senhor dê sabedoria aos médicos e também o ajude nesse momento, que ele está ainda internado, mas já ciente do tratamento a ser feito. Obrigado por protegê-lo mesmo estando no hospital, não pegou Covid, e nós louvamos ao Senhor por isso. Oramos que também o Senhor venha suprir as necessidades dele e da sua família. Também pedimos, Pai, por aqueles que não têm Cristo como Salvador. Muitas vezes também as situações, seja de saúde ou qualquer outra situação, é um dos meios que o Senhor usa para que o coração dessas pessoas possa ficar aberto para o Evangelho, e que o Senhor use as nossas vidas como salvos para aproveitar as oportunidades, ó Deus. Como o próprio pastor Daniel falou essa noite, se nós aproveitarmos melhor o nosso tempo, ó Deus, vamos estar também atentos às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Oro pelos estudos daqueles que estão necessitados, Pai. Também eu oro ao Senhor que dê graças, que o Senhor dê graça, Senhor Deus, para todos aqueles que estão servindo ao Senhor no ministério. Não somos melhores do que ninguém, mas Tu sabes também que há necessidade sejam de pastores e missionários. Louvo ao Senhor por todos aqueles que fielmente têm contribuído com a obra missionária em nossa igreja. Sabemos também que alguns não têm conseguido por questões da pandemia, mas sabemos que o Senhor tem abençoado nossa igreja, temos conseguido auxiliar os nossos missionários, cumprir com as nossas responsabilidades, e louvamos ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que nos assistem. Abençoa-nos, dá-nos um bom restante de noite, um bom restante de semana. Que esta Páscoa, Senhor Deus, não seja lembrada por ovos de chocolate ou até mesmo por um feriado prolongado, mas que demos o devido valor ao sacrifício de nosso Senhor, à ressurreição de Jesus Cristo. E agradecemos a Ti, Senhor, porque o nosso Senhor, Ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança de um dia também ressuscitarmos, se assim nós morrermos antes da volta de Cristo. Sabemos que para cada um de nós a morte é a porta para a eternidade. Então, ó Deus, que o Senhor faça a sua vontade em nossas vidas. Damos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado por todos vocês que nos assistiram, todos vocês que estão no Instituto Bíblico. Continuem a estudar. Tenho certeza que quanto mais nós nos aprofundarmos no estudo, mais nós conheceremos e serviremos melhor o nosso Deus. Também, meus irmãos, essa Páscoa se aproxima. Não há nada de errado em você comer ovos de chocolate. Não há nada de errado em você comer chocolate. Mas sempre desassocie falar ovos de Páscoa. Sempre diga ovos de chocolate. Dê o devido valor à Páscoa. Para nós que somos salvos, significa a ressurreição de nosso Senhor. Se você pode estar com a sua família no domingo, acorde cedo, faça o café da manhã juntos. É claro, talvez aqueles que vêm para o culto tenham um pouco essa dificuldade. Eu também sinto muita falta, porque em outros anos nós fazíamos o nosso café da manhã. Quem sabe, meus irmãos, e claro, Deus sabe, o ano que vem todos vacinados possamos fazer aí um café, o café dos... Para falar um negócio não ia soar bem. O café de todos os cafés. Para comemorarmos aí os 2 últimos anos, ou esse ano e o ano passado que não fizemos. Então que Deus nos dê graça para que possamos estar todos juntos brevemente, tá bom? Que Deus abençoe a todos, meus amados. Estaremos juntos aí no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Esse jovem sábado também estaremos juntos, tá bom? Grande abraço. Lembremos de orar pelo nosso querido irmão Paulo e sua família. Deus abençoe a todos, meus irmãos.
Nos vemos então na próxima transmissão. Nos momentos mais difíceis, a angústia me cercou. Dias tristes e amargos circundaram meu viver. Dos meus olhos vi rolar a lágrima da dor. Minha voz eu levantei, suplicando ao Salvador. Para os montes eu olhei, em socorro então gritei. Ele ouviu o meu clamor, trouxe paz ao coração, e por isso canto agora ao meu terno e amado Rei. Hoje grato sou, pois minhas ânsias Ele levou. O bom Pai, Deus eterno, com seu braço me amparou. Ao Senhor eu louvarei pela bênção que me deu, e ao mundo sem razão o seu nome mostrarei, o seu nome mostrarei, mostrarei. Nos momentos mais difíceis, a angústia me cercou. Dias tristes e amargos circundaram meu viver. Dos meus olhos vi rolar a lágrima da dor. Minha voz eu levantei, suplicando ao Salvador. Para os montes eu olhei, em socorro então gritei. Ele ouviu o meu clamor, trouxe paz ao coração, e por isso canto agora ao meu terno e amado Rei. Hoje grato sou,